E hoje eu decidi fazer jus ao nome desse canal e trazer uma trecheira pura e de qualidade, como eu sempre prometo. Eu já mencionei em alguns vídeos atrás que o meu monstro favorito do cinema é o Frankenstein. O Frankenstein é uma criatura incompreendida e injustiçada, que não tem culpa de ter nascido da obsessão e loucura de seu pai, o Dr. Frankenstein. Sem falar que ele ter um corpo que é uma junção de partes de outros corpos é um fator que eu acho fascinante. E normalmente as histórias desse personagem são de natureza mais trágica e assustadora. Desde os clássicos da Universal como Frankenstein e sua continuação A Noiva de Frankenstein, até os crossovers de Lobisomem vs Frankenstein, até chegar a interpretações mais recentes que usam a inspiração da história original, como por exemplo em alguns filmes do Tim Burton, como Frankenweenie e Edward Mãos de Tesoura, que é um dos meus filmes favoritos dessa vida. No entanto, anos atrás eu descobri uma interpretação desse personagem em uma versão feminina que sem dúvida virou uma das minhas paixões do cinema. Principalmente por ter uma mistura de duas coisas que eu amo, a criatura Frankenstein e... Eu falei isso muito alto? Eu blipo na edição. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus e eu adoro filmes e trecheira mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo. E só alguém que ama esse tipo de trecheira pra falar desse filme que eu vou falar hoje, chamado Frankenhooker, de 1990. Sim, na tradução literal seria Frankenprostituta, ou Frankentuta, ou Frankenmoça da noite, ou Franken... como foi até traduzido em alguns países. E pra quem me conhece muito bem, sabe que eu já devo ter mencionado a plot desse filme em alguma conversa aleatória, bem animado, só que essa pessoa olhou pra mim e perguntou: Gus, você tem algum problema, não é? E aí eu respondi: sim, eu tenho. E se você é igual a mim, que também não é normal nessa vida, já aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho e que nós possamos continuar trashando nessa vida. Agora, sem mais delongas, vamos ao filme. Frankenhooker é um filme dirigido por Frank Henenlotter. Eu não sei se eu falei o nome dele certo. De qualquer jeito, eu acho engraçado o nome dele também ser Frank. Um verdadeiro rei dos filmes trecheira de terrir, ou seja, filmes de terror com comédia. Tendo dirigido vários filmes do gênero, mas os exemplos mais clássicos dele são os filmes da trilogia Basket Case, que com certeza vou fazer um vídeo especial sobre essa trilogia um dia. Filmes que contam a história de dois irmãos siameses que são separados por uma cirurgia, só que um deles é um tumor que tem braços e rosto. E aqui no Frankenhooker a história começa com esse camarada chamado Jeffrey, que é um eletricista que também tem diploma de medicina. Apesar de ter sido expulso de 3 faculdades e ter realizado uma cirurgia bariátrica na sua noiva futura esposa, a nossa querida, carismática e fofa Elizabeth. E além disso, ele também é um inventor meio maluco nas horas vagas, que acabou de criar um cortador de grama para que a Elizabeth desse ao pai dela no aniversário do velho, ou seja, o melhor presente possível para um sogro. Porém, como não poderia deixar de ser, a máquina começa a funcionar descontroladamente e mata a Elizabeth na frente de todo mundo na festa. Relaxe que a cena não é mostrada, mas isso aumenta ainda mais o fator cômico da ideia. E aí, depois do acidente, o Jeffrey coleta a cabeça da Elizabeth, que foi a única coisa que sobrou intacta do corpo dela, e no melhor estilo Dr. Frankenstein decide trazê-la de volta com um corpo novo. Porém, para isso ele precisa de um corpo novo para colocar junto da cabeça da namorada. Então ele tem a brilhante ideia de sair pela noite e ir atrás de um novo corpo que seja escultural para a sua amada. Afinal de contas, se ele vai trazer ela de volta, por que não trazer ela com uns atributos a mais? E que lugar melhor para servir esses propósitos do que aqueles que ficam meio que escondidos ali em ruas movimentadas, meio que na esquina, principalmente em Nova York. Tá, vamos ser diretos. Os inferninhos, os cabarés, as zonas da felicidade, enfim, você entendeu. E o rapaz já chega ali botando uma banca, cheio da grana, e as nossas queridas moças da noite, junto com o seu cafetão Zorro, se empolgam com ele. Nisso ele faz um acordo com esse cafetão Zorro, que no dia seguinte ele vai voltar para tirar algumas medidas das meninas que trabalham para ele, no intuito de achar uma que tenha um corpo perfeito. Tudo com um disfarce que é simplesmente uma fantasia que ele quer realizar. Enfim, com o encontro marcado para o dia seguinte, ele começa a se preparar para a ideia de que para ter esse corpo perfeito, ele provavelmente terá que matar uma dessas meninas. Mas já que ele não é um assassino ou um cara ruim de fato,
ele vai tentar fazer isso de uma maneira aceitável ao seu ponto de vista. Então ele prepara uma espécie de super droga que é assim que é usada por uma pessoa X, essa pessoa explode. Ou seja, assim que ele achar uma mulher com um corpo perfeito e ela usar essa droga, ela vai explodir, portanto ele poderá pegar as partes do corpo dela. E aí o filme brinca um pouco com esse comentário social, já que ao ponto de vista do Jeffrey, esse pessoal que trabalha nessas áreas já tá meio que se afundando em drogas mesmo, então ele realizar esse ato não seria nada menos do que acelerar o processo natural de morte dos mesmos. Um absurdo. Enfim, no dia seguinte o Jeffrey vai lá pro encontro, vestido a caráter de doutor, por sinal. E aí ele começa a tirar as medidas das meninas, passa um bom tempo vendo cada corpo delas. Porém, mostrando que ele tem uma consciência no final das contas, ele não consegue seguir em frente com o plano dele de matar uma dessas meninas com a super droga. Mas isso não adianta nada porque as meninas da noite encontram a super droga na mala dele e ficam doidas e começam a usar a droga ali no quarto mesmo, fazendo uma baita de uma festa junto com o Jeffrey, e aí vira uma bagunça geral que o Jeffrey tenta impedir elas de usarem as drogas, mas elas não estão nem aí e continuam na loucura mesmo assim. E então, consequentemente, elas começam a explodir em uma das cenas mais trecheiras e maravilhosas que você verá na sua vida. E eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo apenas escutando o áudio, você deve estar pensando agora: nossa, as mulheres começam a explodir, deve ser uma cena bem gore e chocante. Não. É aqui que o diretor Frank Henenlotter mostra que ele é bem consciente da trecheira e da comédia escrachada de seu filme. Porque quando as mulheres explodem, o efeito de fazer isso acontecer não é nada menos do que manequins explodindo com fogos de artifício dentro. Perfeito. E agora, com várias partes de mulheres disponíveis para ele usar, o Jeffrey as coleta e dá prosseguimento em seu plano de reviver a sua amada Elizabeth. Portanto, ele reconstrói ela com as partes e, no melhor estilo Frankenstein, em uma noite cheia de relâmpagos e trovões, ele a traz de volta à vida. Mas, como é de se esperar, ela ressuscita com as partes dessas mulheres, mas também com o modo operandi de trabalho delas. Ou seja, além de virar uma Frankenstein, ela também vira uma garota da noite em busca de programas. Capaz de falar apenas as frases: "Want a date? Going out? Looking for some action?" Quase um Groot dos Guardiões da Galáxia. E aí temos a melhor cena do filme em que a Frankenhooker sai pelas ruas de Nova York em busca desse programa, abordando clientes, jogando eles longe assim que eles recusam o programa, e aqueles que aceitam, ela os eletrocuta e os explode durante o ato, enfim, né? Você sabe, com as descargas elétricas que passam pelo seu corpo. E é nesses momentos que o filme brilha, porque além dele ser trecheiro assumido e te fazer rir por causa disso, os atores e os personagens são ótimos, principalmente a atriz principal, a Patty Mullen, que faz um trabalho excelente corporal, dando movimentos para a Frankenhooker, principalmente a boquinha torta que ela faz sempre que a mesma sente uma descarga elétrica passando pelo seu corpo. Uma expressão que ficou como marca registrada dela. E além de linda, a personagem é extremamente carismática por causa do carisma da atriz. Que assim como todo o elenco do filme, ela compra a bizarrice desse filme com gosto e ver isso na tela a deixa mais adorável. Ou seja, de uma forma bem inusitada, ela acaba se assemelhando à representação do Frankenstein clássico, exatamente por causa desses quesitos, por ser uma criatura que, apesar de ser esse monstro, ela é adorável. E é isso que o Frankenstein é, na verdade. Um monstro que a gente acaba se afeiçoando, e pro meu gosto pessoal, eu adoro esses filmes que conseguem trazer essa ideia. Quando você se afeiçoa e se identifica muito mais com um monstro do que com os seres humanos do filme. Aliás, até hoje a atriz Patty Mullen faz aparições em convenções de terror caracterizada como a personagem, tirando foto com os fãs, fazendo a boquinha, e além de continuar sendo um mulherão, na minha opinião, essas aparições mostram que ela deve ser uma pessoa incrível, abraçando o legado do personagem sem receios e fazendo os fãs felizes. Eu adoro quando os atores fazem isso. E agora falando um pouquinho dos spoilers do final do filme, então se você não quiser saber para poder assistir depois, pula para essa minutagem que eu vou colocar aqui embaixo. Após uma noite maluca pelas ruas de Nova York, o Jeffrey consegue trazê-la de volta para casa
e faz alguns ajustes nela para que ela possa ser um pouquinho mais consciente e voltar a ter a personalidade de sua amada Elizabeth. E ele consegue, mas antes dele poder aproveitar esse retorno completo de sua noiva, o cafetão Zorro, que é o verdadeiro vilão do filme, seguiu eles até em casa em busca de vingança pelo que aconteceu com as suas meninas lá quando Jeffrey explodiu todas elas. E de uma maneira bem sacana e sem vergonha, ele decapita o Jeffrey por trás com um facão. Em seguida ele tenta atacar a Frankenhooker, demonstrando habilidade de atuação que são equiparáveis à naturalidade da dublagem daquele antigo programa chamado Tela Class, que era dublado pelo Hermes e Renato. Só que aqui ele atua na frente da câmera assim mesmo. Então, em mais uma cena bizarríssima, os membros dos corpos das meninas da noite que sobraram do experimento com a Elizabeth ganham vida e atacam o Zorro, matando o cafetão e o levando para os confins do fundo de um freezer ali do laboratório, sabe-se lá para fazer o quê. E aí, no final das contas, com apenas a cabeça do Jeffrey sobrando, igual que aconteceu com a Elizabeth no começo do filme, nós temos um espelho de todo o filme agora no final, com a Elizabeth dessa vez fazendo o experimento para ressuscitar o seu noivo, só que como ele só tinha partes de mulheres sobrando ali no laboratório, ela refez o corpo dele usando essas partes, ou seja, ele acaba ressuscitando com partes de corpo de... bom, você entendeu. Enfim, Frankenhooker é o exemplo máximo de trecheira em que você vê o empenho dos criadores em fazer algo único. Porque essa ideia só pode ter vindo da cabeça de alguém que usou a superdroga ou que tem um senso de humor muito bizarro. Eu amo e devo dizer que do meu ponto de vista, apesar do filme ter piadas adultas, ter cenas de nudez, ter até uma certa crítica social bem de fundo, ele consegue alcançar um equilíbrio entre o bizarro e o adorável pra mim. Porque por incrível que pareça, por ser um filme que não se leva a sério em nada, apesar de todos esses fatores, eu acho que ele é um filme de muito bom gosto até. Mas claro, esse é o meu ponto de vista. E o melhor de Frankenhooker é que você pode achar o filme inteiro aqui no YouTube, basta fazer uma procura básica que você acha. Se eu não me engano tem até a versão dublada, mas a versão dublada tá meio estranha, mas dá uma procurada que você acha. E melhor ainda, o filme tem apenas 1h20 e pouco de duração. É um milagre. E você, já assistiu esse clássico Frankenhooker? Gostou do filme? Ainda não assistiu e tá a fim de assistir? Coloca aqui nos comentários. E de novo, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para que eu possa continuar esse trabalho de continuar trazendo trecheira da maior qualidade para as nossas vidas. E agora falando em um tom um pouco mais sério, eu tô aqui gravando com esse microfone pequeno, sem um cenário grande, mas tô aqui gravando de qualquer jeito pela nossa alegria. Então se você puder deixar esse apoio, eu agradeço de coração. Mas uma forma ainda maior que você pode deixar o seu apoio, muito mais especial para mim, é comprando os meus livros que estão agora no site da Amazon, os meus e-books, O Anjo de Fogo e Aço e Cartas para o Senhor Solidão. Dá uma olhada nas sinopses do livro. O Anjo de Fogo e Aço é um grande épico de aventura, dark, com ficção científica, que se passa em um universo entre anjos e demônios. É sério, pessoal, é uma grande aventura cheia de ação em um universo totalmente distópico, com várias inspirações em filmes de ficção científica. E o Cartas para o Senhor Solidão é um livro mais sensível, que conta uma história de fantasia que se passa em um universo em que os sentimentos são reais no nosso mundo. Então se você gosta de uma história mais tranquila, bela, com sentimentos, esse é o livro para você. E nenhum desses livros tem o teor trash que eu falo tanto nesse canal, mas se você ler a sinopse e gostar, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível lendo eles. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!